E o tema da nossa videoaula de hoje é sobre razão e proporção. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo o vídeo. E os conteúdos dessa videoaula envolvem a habilidade EF09MA08 da BNCC. Vamos lá? Então, gente, antes de entrar aí no assunto, a gente precisa entender o conceito de grandeza, tá? Então, eu trouxe aqui a definição, ó, o que é grandeza? É tudo aquilo que a gente pode medir ou contar, tá? Tudo que você imagina que você pode fazer uma medição e tem um número para expressar aquela quantidade, eu entendo como sendo uma grandeza, tá? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu tenho o volume representado aqui por um copo de água, então se eu consigo medir o quanto tem dentro dessa água, eu estou fazendo o quê? Eu estou medindo o volume, então o volume é uma grandeza, tá? Eu tenho também aqui o tempo, né? A gente consegue expressar o tempo com uma medição aí fazendo uma contagem, por isso que o tempo é uma grandeza. Eu tenho também a massa, né, já expressa aqui, ó, até mesmo com uma balança, onde são colocados os números. Então, se tem um número que representa ele, é uma grandeza. E por último aqui como exemplo, eu coloquei também o comprimento, né, que a gente consegue medir aí, por exemplo, com uma trena, tá? Toda grandeza, gente, como ela expressa uma medida, uma contagem, ela vem acompanhada de um número e uma unidade de medida, tá? Vou utilizar os mesmos exemplos aí do slide anterior para exemplificar aqui para vocês essa parte do número e da unidade de medida. Vamos lá, então. Por exemplo, o volume. Eu consigo medir esse volume, né, que aqui tá como um líquido, em litros, em mililitros, né? Quando a gente vai comprar um refrigerante, por exemplo, lá vem expresso pra gente o volume, a quantidade de refrigerante que a gente tá comprando. Geralmente são em litros, né? Eu também tenho refrigerante em ml, né? Quando a gente vai comprar aquele menorzinho, vem lá 600 ml, que é a abreviação de mililitros. Então, ó, para essa grandeza eu tenho um número e eu tenho uma unidade de medida. Outro exemplo. O tempo, eu consigo medir o tempo em anos, ó, 5 anos, número e unidade de medida. Também posso medir em horas, 24 horas, e tem outros exemplos também, tá, gente? Segundos, minutos, meses, tá bom? Continuando, então, a massa. Geralmente, né, a gente mede aí a massa em gramas e quilogramas. Então, eu tenho aí como exemplo 600 quilogramas, 20 quilogramas. E por último, coloquei aqui para vocês o comprimento. O comprimento pode ser medido em metros, como a nossa altura, né? Geralmente a gente expressa a nossa altura em metros. Eu, por exemplo, sou baixinha, tenho 1,54. E também quando a gente vai medir, né, distâncias maiores, como por exemplo a distância entre as duas cidades, a gente tem aí em quilômetros, né? Então 10 quilômetros, por exemplo. E existem, gente, muitos outros exemplos de grandezas, tá? Trouxe aqui pra vocês uma situação em que vão aparecer várias grandezas, então eu quero que vocês identifiquem elas aí nessa receita aqui, ó. Vamos ler a receita então, ó. Bolo de cenoura. Nesse bolo de cenoura eu tenho 2 cenouras grandes, raspadas e picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Então, eu tenho aqui o número, certo? E a unidade de medida. Qual seria a grandeza, gente? O que eu estou medindo aqui? O que eu estou listando aqui? Qual seria a minha grandeza? Todos eles formam uma lista de ingredientes, certo? Portanto, essa daqui seria a minha grandeza, tá? E aqui os exemplos das unidades de medidas. Então, 2 cenouras, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento e 1 pitada de sal. Tudo isso daqui lista pra gente exemplos de ingredientes, que é a nossa grandeza aqui nesse exemplo, tá bom? Vamos lá, a receita indica a quantidade de ingredientes para fazer um bolo de cenoura.
Mas, gente, e se eu quiser fazer 2 bolos, por exemplo? Qual será a quantidade de ingredientes necessário agora? O que a gente vai fazer, né? Então, ó, listei aqui, ó, os ingredientes para um bolo. Então, se eu quiser dobrar a receita, agora eu quero fazer 2 bolos. O que vai acontecer, por exemplo, com a quantidade de cenouras? Se era 2, para fazer 2 bolos, eu vou utilizar quanto? 4 cenouras, certo? Se eu utilizo 3 ovos para fazer uma receita de bolo, para fazer 2 eu vou usar 6 ovos. 1 xícara de óleo, eu vou usar aqui então 2 xícaras de óleo. 2 xícaras de açúcar, aqui eu vou utilizar 4 xícaras de açúcar. 2 xícaras de farinha de trigo, eu vou usar 4 xícaras de farinha de trigo. 1 colher de fermento, eu vou usar então 2 colheres de fermento. E 1 pitada de sal, eu vou usar 2 pitadas de sal, ok? Agora, gente, então o que a gente acabou fazendo? Todo mundo entendeu essa parte, né? A gente teve que dobrar a receita, a gente dobrou a quantidade de ingredientes. Agora, gente, vamos pensar apenas na quantidade de cenouras, tá? Supondo que eu faça a quantidade de bolos abaixo, vamos completar aí essa tabela com a quantidade de cenouras que nós vamos precisar, ó. Então, eu tenho aqui em cima listado pra gente a quantidade de bolos que eu quero fazer e aqui embaixo a quantidade de cenouras. Então, para fazer um bolo, eu uso 3 cenouras. Para fazer 2 bolos, eu vou usar 6. Para fazer 3 bolos, mais 3 cenouras, então, 9. Para fazer 4 bolos, mais 3 cenouras, então, 12. Para fazer 5 bolos, mais 3 cenouras, então, 15. Para fazer 6 bolos, mais 3 cenouras, então 18 cenouras. E para fazer 7 bolos, mais 3 cenouras, então 21 cenouras. Gente, ó, para completar essa tabela, a gente precisou fazer o quê? Manter a proporção de cenouras, certo? Se para um bolo eu preciso de 3, para 2 bolos eu vou precisar de 6. Esse processo que a gente foi fazendo aqui foi para manter a proporção certa de cenouras para cada bolo, tá? Então, ó, repetir aqui a tabela agora para a gente conseguir explorar bem esse conceito que é o tema da nossa videoaula de hoje, razão e proporção, tá? Então, eu tenho aqui em cima a quantidade de bolo e aqui embaixo a quantidade de cenouras. Vamos lá. A proporção, gente, para a quantidade de cenouras é de 1 para 3. Para fazer um bolo, eu vou precisar de 3 cenouras, certo? E assim nós vamos ter a razão, gente. O que é a razão? A razão seria a quantidade de bolos e cenouras que eu formei para cada situação aqui. Então eu tenho como razão 1/3, 1 para 3, 2/6, 2 para 6, 3/9, 3 para 9, 4 para 12, 5 para 15, 6 para 18, 7 para 21. Ou seja, todas as razões, gente, elas representam aqui a mesma quantidade quando simplificado. E é por isso que elas são proporcionais. Se eu olhar aqui as frações, gente, ó, essa fração aqui, por exemplo, ó. Se a gente for simplificar ela, eu vou dividir por 4 em cima e embaixo, certo? Ó. Vou dividir aqui por 4, vou dividir aqui também por 4. Como que ficaria essa fração? 4 dividido por 4 é 1, 12 dividido por 4 é 3, ó, 1/3. A mesma coisa acontece com todas as frações, ó, 7 sobre 21 dá para dividir por 7 em cima e embaixo, certo? 7 dividido por 7 é 1, 21 dividido por 7 é 3, olha só. Então, todas essas frações aqui, quando a gente simplifica, a gente vai chegar na onde? Aqui, ó. Por isso a gente fala que essas razões, elas são proporcionais. Por quê? Porque elas são iguais, ok? A razão, gente, sempre vai ser uma fração, tá bom? Ela é uma divisão, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Então, agora vamos para a definição, então, correta de razão e proporção. Vamos lá. O que é razão, então, gente?
A razão, ela sempre vai estabelecer uma comparação entre duas grandezas, sendo ela o coeficiente entre dois números. Esse coeficiente é só para indicar pra gente que sempre vai ser uma divisão, tá? Então, toda vez que eu estiver comparando duas grandezas, eu estou falando de razão, tá? Por exemplo, lá no exemplo do bolo, a nossa razão era 1 para 3, certo? Eu estou comparando o quê? A quantidade de bolo com a quantidade de cenoura. Então, tá aí as minhas duas grandezas, tá bom? Agora, a proporção, ela é determinada pela igualdade entre duas razões, ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. Então, quando a gente está usando várias razões e eu simplificando eu gero o mesmo número, eu estou fazendo o quê? Proporção, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1/3 e 4/12. Eles são proporcionais, por quê? Porque se eu pegar essa minha outra fração aqui, ó, 4/12, e eu simplificar ela, eu vou chegar no 1/3, tá? Ou seja, são iguais, representam a mesma fração, então são proporcionais. Um outro tema muito importante, gente, é a regra de 3, tá? A gente usa a regra de 3 na parte de razão e proporção, e isso é muito útil para a gente identificar valores desconhecidos, então vamos ver sobre isso aqui agora. Vamos lá. Graças a essa relação de igualdade aí imposta pela proporção, é possível determinar alguns valores desconhecidos, gente. E para que a gente consiga determinar esses valores desconhecidos, é necessário conhecer pelo menos 3, tá? Então, 3 valores para calcular o quarto. Por isso o nome se chama regra de 3. Eu tenho 3 valores que eu sei quais são e eu quero calcular um quarto valor. Eu trouxe aqui, gente, ó, um exemplo, tá? Pra gente calcular aí essa situação do quarto valor desconhecido. O exemplo diz o seguinte: uma padaria gasta 100 kg de farinha para fazer 500 bolos. Quantos bolos ela faria com 30 quilos? Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente? É conseguir identificar quais são esses 3 valores aí conhecidos, tá? Eu gosto muito de grifar no meu exercício, no meu problema, quais são esses valores, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou marcar aqui, ó. Uma padaria gasta 100 quilos, então, ó, já tenho aqui um valor conhecido. 100 quilos. De farinha para fazer 500 bolos, outro valor conhecido, 500 bolos. Quantos bolos ela faria com 30 quilos? Achei o terceiro, ó. Consegui, então, identificar aqui os meus 3 valores conhecidos. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente precisa organizar esses valores dentro de uma tabela, tá, gente? Essa tabelinha vai sempre conter 2 grandezas, que são as grandezas referentes a esses valores que eu encontrei. Então, no caso, a gente está tratando aqui de quantidade de farinha, certo? E quantidade de bolo. E aí, a gente vai organizar esses valores dentro dessa tabela, ok? Vou colocar aqui o primeiro valor, então, ó. Bolo, 500 bolos. Na mesma linha, eu tenho que colocar o valor referente a ele, tá? Então, com 500 bolos, eu utilizo 100 quilos de farinha, certo? O último valor que eu tenho aqui seria 30 quilos de farinha. E esse espaço que está em branco, gente, ele é o valor que eu quero calcular, tá bom? O que eu vou fazer agora? Depois que eu peguei, então, todos os meus valores, organizei ele dentro de uma tabela, eu vou, então, chamar o valor desconhecido de x, tá? Ou a variável que você quiser, tá? Eu tô usando x porque é o que a gente costuma mais usar, né? Mas pode colocar qualquer letra, qualquer símbolo. E depois eu vou multiplicar em x para solucionar. Vamos fazer isso então. Vou chamar aqui, ó, de x, certo? E agora eu vou multiplicar em cruz. Em cruz não, desculpa, em x. Vamos lá. Eu gosto de começar sempre pela incógnita, tá, gente? Que é o valor desconhecido. Então eu vou fazer x vezes 100, ó. Ou 100 vezes x, né, dá na mesma, que é igual, e aí eu vou fazer a outra parte aqui do x, ó, a 500 vezes 30, então vou colocar aqui, ó, 500 vezes 30, tá? Isso aqui gerou pra gente, então, uma equação do primeiro grau, certo? Com uma incógnita, então eu vou calcular o valor dessa incógnita aqui, ó,
Primeiro eu vou resolver as multiplicações, então 100 vezes x é 100x e 500 vezes 30 dá 15.000, certo? Agora eu preciso isolar o meu x, então o meu 100 que aqui estava multiplicando, ele vai passar para o lado de lá dividindo. O meu x ficou sozinho, aqui ficou 15.000 dividido por 100. Vou solucionar aqui por último, né? 15.000 dividido por 100, e aí eu vou ter o valor então do meu x. X é igual a 150, tá, gente? É bem simples, eu fiz aqui devagarinho, mas conforme a gente vai resolvendo vários exercícios, vai ficando mais rápido e mais simples. Então a resposta é: com quantos bolos ela faria com 30 kg de farinha? Com 30 kg ela faria 150 bolos, tá bom? Vamos falar agora sobre razões que são inversamente proporcionais. Vamos lá. Até o momento, nós trabalhamos apenas com grandezas que são diretamente proporcionais, tá? Mas o que é isso? Grandeza diretamente proporcional, né? O que isso significa? Vamos lá. Isso significa que, se você aumentar o número de uma grandeza, a outra também vai aumentar. Por sua vez, se você diminuir o número de uma grandeza, a outra também diminuirá. Vamos voltar para o exemplo do bolo que a gente viu lá no começo desse vídeo para a gente entender melhor o que são grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo aqui, vários ovos. Você lembra quantos ovos eu precisava para fazer a receita de um bolo de cenoura? 3, certo? Então, se eu tiver mais quantidade aí de ovos, eu vou conseguir fazer mais de um bolo, né? Então, aumentei a quantidade de ovos, consegui fazer mais bolos. Então, com mais ovos, eu faço mais bolos. Agora, se eu diminuir, se eu utilizar apenas 3 ovos, eu vou fazer um bolo só. Ou seja, com menos ovos, eu faço menos bolos. Então, gente, isso significa que eles são diretamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro também aumenta. Se eu diminuo um, o outro também diminui, tá? Isso significa ser diretamente proporcionais, ok? Agora, com as grandezas que são inversamente proporcionais, vai acontecer justamente o contrário. O que é isso? Enquanto uma grandeza for aumentar, a outra vai diminuir, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Vamos supor que eu tenho um trabalho aí para fazer, sei lá, escavar um terreno. E eu tenho aqui, uma máquina para fazer a minha escavação, certo? E eu resolvi aumentar a quantidade de máquinas, então eu tenho 2 máquinas. O que vai acontecer com o tempo do meu serviço? Se eu aumentar a quantidade de máquinas me ajudando, eu vou terminar em menos tempo. Então com mais máquinas para realizar determinado serviço, em menos dias ele ficará pronto. Ou seja, mais e menos. Enquanto eu aumentei a quantidade de um, o outro eu diminuí, tá? Então, a gente diz quando isso acontece que eles são inversamente proporcionais, tá? Se eu aumento um, o outro diminui. É importante, gente, que você sempre verifique, tá? Se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Isso vai variar aí de acordo com cada situação, mas a gente tem que identificar porque isso vai modificar quando eu quiser calcular um valor desconhecido, por exemplo, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Trouxe aqui um exercício, gente, para vocês praticarem aí e conseguirem identificar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos fazer isso juntos? Se você quiser, pausa esse vídeo agora, tenta solucionar isso e depois vem conferir comigo a resposta, tá bom? Vamos lá. Letra A. Eu tenho aqui, a velocidade de um carro e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu aumentar a velocidade desse carro, colocar mais velocidade, você acha que eu vou gastar mais tempo para percorrer uma distância ou menos tempo? Bem, se eu fico mais rápida, eu chego lá mais rápido, então eu gasto menos tempo, né? Um aumentou, o outro diminuiu. Então, eles são o quê? Inversamente proporcionais. Eu vou colocar um i aqui de inversamente proporcionais. Letra B. Número de cachorros e quantidade de ração consumida
por eles, né? Então, se eu tiver mais cachorrinhos, vou colocar aqui, ó, mais. Se eu tiver mais cachorrinhos, eu vou consumir menos ração ou mais ração? Mais, né, gente? Porque eles vão comer mais. Ó, aumentei um, o outro também aumentou. Então, essa situação aqui, ela é diretamente proporcional. Quantidade de torneiras abertas e tempo total para se encher um tanque. Então, imagina que você tem um tanque, certo? E eu tenho uma torneira aberta para encher esse tanque. Será que se eu aumentar a quantidade de torneiras, o meu tanque ele vai ficar cheio mais tempo ou em menos tempo? Bem, se eu tenho mais água entrando lá, significa que ele vai utilizar um tempo menor para ficar cheio, certo? Opa, coloquei mais. Um tempo menor. Então, eu aumento um e o outro diminui. Então, essa letra C, ele é o quê? Inversamente proporcional. Agora, comprimento de um muro e tempo gasto para construí-lo. Se eu aumentar o tamanho do muro que eu quero construir, eu vou utilizar mais tempo para construir ele? Sim, né, gente? Quanto mais trabalho, mais tempo. Então, aumentei um e o outro também aumentou. Diretamente proporcional, tá? Então, como vocês podem ver, gente, vai variar aí de acordo com cada situação e vocês têm que sempre conseguir identificar isso, tá? Agora vamos falar, gente, sobre a regra de 3 com grandezas que são inversamente proporcionais. Vamos lá. Então, lembra quando a gente resolveu aquele primeiro exercício? A gente estava tratando de grandezas que são diretamente proporcionais, né? A padaria, a quantidade de quilo de farinha, mas não é sempre que isso vai acontecer, tá? Às vezes você vai ter que solucionar problemas em que as grandezas elas são inversamente proporcionais. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular o valor desconhecido? É bem parecido, tá, gente? Porém, antes de aplicar aí a propriedade fundamental das proporções, a gente vai ter que inverter uma das razões, tá? Calma aí que eu já explico o que a gente vai fazer aqui. Vamos para a situação, ó. Um veículo a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso, tá? Agora, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Então, se ao invés de fazer em 2 horas, ele fizesse em 6 horas, qual seria a velocidade? Nesse caso, gente, ó, tempo e velocidade. Se eu aumento a minha velocidade, o que acontece com o meu tempo? Diminui, ou seja, eles são inversamente proporcionais. O que eu vou fazer aqui então? Mesma coisa do primeiro, tá? Vou identificar aqui primeiro as minhas 3 grandezas conhecidas. Eu tenho aqui 120 km por hora, uma grandeza. Qual outra grandeza? Tempo, né? 2 horas. E aqui é a minha último valor conhecido, 6 horas. Ok, isso não muda. Agora eu vou colocar isso dentro da minha tabela. Eu tenho aqui então, ó, a velocidade e eu tenho as horas que foram gastas, certo? Vamos preencher então. A minha velocidade é de 120. 120 eu fiz em quantas horas? 2. Agora eu quero saber qual vai ser a minha velocidade para 6 horas. Ok, preencher aqui com todas as minhas grandezas, mas se trata de grandezas inversamente proporcionais. O que eu vou fazer agora? Eu vou, gente, ter que inverter uma das grandezas. No caso, eu vou inverter essa daqui que não tem a incógnita, tá? Então, eu vou fazer essa troca, ó. Vou inverter essa razão. 2 horas vai para baixo, 6 horas vai para cima. Ó, o que eu fiz aqui agora, então? Inverti essas duas razões. Essa é a única diferença de quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Eu vou precisar fazer, então, essa inversão aqui. Vou ter que inverter, tá? Feito isso, agora é a mesma coisa do problema anterior. A gente vai agora multiplicar em x, ó. X vezes 6, né? 6 vezes x, que é igual a 120 vezes 2. Agora eu soluciono essa equação aqui do primeiro grau. Vou fazer as multiplicações, ficando 6x igual a 240. E agora o 6 que estava multiplicando vai passar dividindo. Portanto, 240 dividido por 6. Finalizando aí, x é igual a 40. Então, se ele estiver a 40 km por hora,
ele vai levar 6 horas para fazer o percurso. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @exatamente falando, Facebook, blog Exatamente Falando. E até a próxima. Tchau!